Boa noite a todos. Sou o acadêmico Victor Watanabe Coutinho, do curso de Direito, e neste momento irei apresentar a minha defesa de TCC à banca examinadora da Faculdade do Bico da Faculdade Anhanguera, ao qual teve como tema a influência das mídias nas decisões do Tribunal do Júri, uma análise de caso da Boate Kids. Tivemos como roteiro de apresentação a introdução, aonde foi discutido os aspectos preliminares, objetivos gerais, objetivos específicos, metodologia e a problemática e a justificativa quanto à escolha do tema, partindo assim para a produção do referencial teórico, que foi dividido em 3 capítulos. O primeiro capítulo teve como tema o Tribunal do Júri, considerações preliminares, onde foi discutido os conceitos e a historicidade do Tribunal do Júri, trazendo o que é o Tribunal do Júri, como é feita a composição do Tribunal do Júri, o histórico de formação e introdução do Tribunal do Júri internacionalmente e no Brasil, partindo para os aspectos subjetivos e objetivos relacionados ao Tribunal do Júri, onde foi detalhado como é feita a formação dos jurados, qual é a importância dos jurados, o que os jurados fazem, como é a composição do quarteto e do Tribunal do Júri, qual é o rito utilizado no Tribunal do Júri. Diante disso, viemos para o segundo capítulo, onde tivemos a mediatização do Tribunal do Júri, tratando sobre a imparcialidade da mídia no sistema judiciário brasileiro. Nesta produção, falamos sobre a necessidade de obter os conceitos mais jurídicos em reportagens e realmente de que modo está sendo transmitido aos ouvintes essa notícia. Assim, há uma imparcialidade na mídia no sistema judiciário? Então, foi necessário falar sobre a influência da mídia nos tribunais do júri. E, para fechar todas essas informações, vem com o terceiro capítulo, onde trouxemos especificamente um estudo do caso da Boate Kids, onde foi temado como Boate Kids, perspectivas e contracenas da mídia no Tribunal do Júri Gaúcho, onde trouxemos um pouco da repercussão internacional e nacional. Trouxemos o incêndio da boate, como aconteceu, quando aconteceu, aonde aconteceu, quantos feridos, quantos mortos. Trazemos, assim, a repercussão do incêndio da Boate Kids. E colocamos agora a mídia no banco do réu. E aí? Será que a mídia realmente está no banco do réu? Como é isso? Vamos lá. Trazendo, assim, as considerações finais e referência. Já na introdução, começamos falando sobre a mídia, de que forma ela pode influenciar os processos criminais, tendo em vista que é um meio de comunicação onde traz uma mediatização social muito grande e muito relevante. Hoje, os brasileiros e o mundo em si, por meio da globalização, tem acesso, seja na tela de um celular, na tela de uma TV, de notícia, seja essa notícia repercutida desde um simples roubo de galinha a uma catástrofe ambiental gigantesca. Com base nisso, cabe salientar que os processos e decisões criminais podem ser influenciados pela exposição midiática. Desta forma, pode-se perceber que a mídia, sim, ela tem uma introdução muito abrupta quanto à forma de noticiar os crimes na televisão. Esta forma, muitas das vezes, é de trazer uma revolta, uma indignação para quem receberá
essa notícia. Então, podemos trazer sobre a conclusão de que a mídia ela teve, sim, e sempre terá uma participação muito grande na forma em trazer essa notícia à população. Então, como falado no roteiro, a introdução, nós também falamos sobre os objetivos, né? E o objetivo deste trabalho foi analisar de que modo as mídias sociais tendem a repercutir o seguinte questionamento: a mídia tem interesse em influenciar as decisões? A mídia tem interesse em influenciar as decisões da população em relação aos processos submetidos ao tribunal do júri, em especial o caso da Boate Kids? Foi utilizado como metodologia a pesquisa bibliográfica, mesclando com análise de caso, que é o estudo do caso da Boate Kids, do seu incêndio. Buscou-se entender, deste modo, como a repercussão midiática tem se tornado uma ferramenta de influência perante as decisões emitidas pelo tribunal do júri, auxiliando na obtenção de um pré-julgamento sobre determinado caso. E não somente no caso da Boate Kids, mas em outros processos que foram submetidos ao tribunal do júri, onde a mídia ela teve o seu papel muito importante. Como resultado, entende-se que é importante se observar a possibilidade de uma influência das atuações jornalísticas juntamente com a mídia social, nas suas coberturas de crimes dolosos contra a vida, que são objeto de apreciação do tribunal do júri, ocasião em que estas determinarão e formam, mesmo que de forma indireta, as decisões e apreciações proferidas pela população através do conselho de sentença, e que violam, desta forma, os princípios e normas penais, chegando a violar até os direitos fundamentais do cidadão, porque, muitas das vezes, este jornalista, ele não diz, e dos ritos do tribunal do júri, e traz uma informação de forma errônea para gerar na população uma revolta. E esta forma de trazer a notícia para a mídia é uma forma muito bruta, onde traz uma indignação. Em sua introdução, as decisões do Tribunal do Júri. Importante saber que a mídia ela traz no seu viés jurídico apenas conceitos muito básicos e muitas vezes nem a isso chega, né? Com base nisso, os processos de decisões criminais podem ser influenciados pela exposição midiática, gerando um questionamento sobre a imparcialidade das decisões, especialmente ao crime que compete ao tribunal do júri, como já falado, que são crimes contra a vida. Foi falado e citado por Mogenorte, em 2019, que o Tribunal do Júri é um colegiado e dispar integrado de um magistrado togado, ou seja, um juiz de direito, formado em direito, que passou por um concurso, e também
pela sociedade, onde eles são juízes, de fato, namorado é pronunciante da promessa juramento, que é feito pela pessoa escolhida, ou seja, é o comprometimento de ter se estabelecido como um instituto leigo do Poder Judiciário, leigo por não saber das normas jurídicas que regem o Tribunal do Júri, leigo por não saberem de formação, muitas das vezes, preceitos e conceitos jurídicos, mas desenvolverão e desempenharão neste momento, como jurados de fato, decisão quanto uma decisão embasada pelo Código Penal, no artigo 497 caput, no Código de Processo Penal. Igualmente, o encargo de preferir sentenças em similaridade com a decisão dos jurados, julgando o que cabe decidir sobre a autoridade. Realmente, o acusado cometeu o crime, também sobre a materialidade delitiva, se o réu deverá ser inocentado, se há qualificadores, fatores de majoratório. Desculpa. Fatores para aumentar ou reduzir a pena, desta forma, é que são feitas as votações. Como introduz os aspectos subjetivos e objetivos relacionados ao Tribunal do Júri. Via de regra, o Tribunal do Júri é respaldado pelo Código de Processo Penal, mantendo-se competências para julgamento dos crimes previstos no artigo 121, inciso 1º, e único 123, 107 do Código Penal. Sejam eles consumados ou tentados, menciona-se ainda o respaldo constitucional do artigo 5º do seu inciso 38, a linha D, na qual feito uma citada sobre esse preceito à sociedade, de que forma foi trazida esta Tribunal do Júri, e chegamos até o terceiro capítulo, aonde é falado sobre a mídia 109, onde ele fala: a mídia é como um conjunto de instituições que utilizam da tecnologia como um meio para que as comunicações entre humanos se realizem. E esta comunicação tem que ser feita de forma imparcial, mas não há uma parcialidade quanto a isso. Então, neste momento, trazemos um pouco sobre essa imparcialidade, aonde
Guinness, de 2007, fala sobre a reverba que a globalização poderia ser um obstáculo para o desenvolvimento social. Mas não há um desenvolvimento de forma conceitual, de forma concisa, de forma coerente. Houve um desenvolvimento de forma longa e acessível a todos. Diante deste cenário, pode ser considerado que os efeitos que a mídia, a imprensa e as redes sociais têm tido no pensamento social demonstra que, por mais que o tema seja considerado de uma determinada forma, há sempre o questionamento em torno de uma inferência, trazendo para a plataforma de pragmatismo uma análise dual ou mesmo plural. Que assim chegamos a estabelecer agora como é chegando até o terceiro capítulo. Esse incêndio ele aconteceu na Boate Kids, ocorrido na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013, ou seja, há 11 anos atrás, e teve um bastante emblemático pela sua prática que teve, onde deixou 200 feridos a casa de eventos da cidade de Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul. Citado no Tribunal Técnico, ao qual gerou um incêndio no local. Conforme pode ser visto aqui na imagem, a destruição que deixou o incêndio. Sobre o incêndio da Boate Kids, do acontecido já tinha noticiários da internacional que teve esse incêndio, né, onde eram acalorados os alunos da Universidade Federal de Santa Maria para comemorar, naquele momento, a sua aprovação, onde tinha adolescentes, adultos, e de forma justa, no mesmo dia do incêndio, a presidente da República atual, Dilma Rousseff, foi até o ginásio onde se encontravam as vítimas do acidente. E lá foi noticiado as primeiras mídias nas redes sociais. O The New York Times trouxe, minutos depois, a primeira notícia, já em primeira mão. E chegamos até a análise do caso da Boate Kids, trazendo a mídia no banco dos céus. De acordo com Suzuki Braga, 2023, a primeira transmissão do julgamento no Tribunal do Júri Brasileiro aconteceu na primeira e segunda semana do mês de março de 2023, com Misael Bispo de Souza no banco do céu, sendo acusado pela morte de Mestre Nagasaka, sua ex-namorada, ocorrido no ano de 2010. Esta foi a primeira caso da mídia influenciando no caso do Tribunal do Júri. Após 4 dias de júri, a sentença veio com a pena de 20 anos de prisão em regime inicial fechado.
Cabe aqui salientar que esse tribunal do júri aconteceu em 2013. Então, houve uma grande repercussão, mas também disputou espaço na mídia quanto à tragédia paulista, depois de uma denúncia que havia sido feita sobre um cana. Aí, uma perícia em 2 sapatos de Misael descobriu restos de arma que somente havia na represa, que o carro e o corpo de Messi foram encontrados. Então, foi palco de um novo crime, só que aqui era o crime da Boate Kids, aonde trouxe o julgamento logo de pré-julgamento formulado pelas responsabilidades da tragédia. Era a banda? Era a emergência na localidade? Ou foram 9 anos do incêndio da Boate Kids até o tribunal do júri, que levou pela banca dos réus Leandro Calegarro Esporre, Mauro Leandro, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilho de Leão. Durante este período, debates, buscas para especificados, protestos, entre outras manifestações, foram exibidas e rememoradas nas redes sociais, no portal de notícias, gerando até série na Netflix, né, sobre o caso. Mas é importante aqui trazer que o caso da Boate Kids, como o caso citado ele é da Nagasaki, como também o caso da Elisa Samúdio, foram casos que foram até o tribunal do júri e teve a sua repercussão, porque a mídia, ela focou, ela noticiou, ela transmitiu de forma como a população se sentiria quanto àquele caso. E não trouxe nas suas notícias como de fato o direito é. Podemos concluir que Isabela Dardoni, Patrícia Alcione, Eliomar Pimentel, Bernardo Boldrini são nomes que são conhecidos nacionalmente, porque foram vítimas, no século XX, de crimes que chocaram o Brasil. Foram crimes trazidos em rede nacional, transmitidos em rede nacional, que teve a sua persecução internacional, trazendo notas de defesas, emitia opiniões, mas nunca trazia de fato como era e deve ser a transmissão de casos criminais. Teve que fazer uma decisão, fazer uma sentença, e esta conselho de jurados, conselho de sentença, tinham acesso, antes do julgamento, a essas notícias. Então, buscou-se aqui saber se há uma parcialidade ou imparcialidade quanto a isso. E concluímos, por meio de reportagens, por meio de anexos, que há sim uma imparcialidade quanto à mediatização e à forma que a mídia é transmitida à sociedade. Deixo os meus agradecimentos à coordenadora Raíssa, ao professor Glavson, pelo recebimento e acolhimento quanto a essa
Constituição, trazendo a isso o meu